A paz do Senhor, amados, aqui é o pastor José Veríssimo, pastor do templo sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Santa Cruz da Serra, igreja presidida pelo nosso pastor Eliseu da Rosa Cadena. Estamos aqui mais uma vez pela graça e misericórdia do Senhor, fazendo aqui mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 5 das lições bíblicas. Então, é uma grande oportunidade, você que está aí sem poder fazer a Escola Bíblica Dominical, pegar a sua revista e começar a estudar ela juntamente comigo. Como eu tenho falado nos últimos vídeos, vamos fazer uma redução, estamos fazendo aqui uma adaptação para que a gente consiga fazer um vídeo de no máximo 20 minutos, para que a gente possa dar a nossa aula e você venha acompanhar toda a aula. Então eu vou sintetizar os tópicos e você com certeza vai estar entendendo cada tópico, que eu vou fazer aqui um resumo, ok? Hoje a nossa lição é de número 5 e fala sobre a carta de Paulo, como nós temos estudado nesse trimestre, e hoje vai falar sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus, amém? E o nosso texto ele está baseado em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Então, todo o nosso estudo vai se dar do versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 2. Tá? Acompanhe aí na sua Bíblia, deixa a sua revista, sua Bíblia e vai acompanhando. Mais uma vez, lembrando os irmãos a importância de lermos a nossa leitura diária. Por isso que ela está aqui, tem segunda, terça, até sábado. Então, aproveite e leia todo dia a referência que está lá para que você tenha uma amplitude melhor da nossa lição, tá bom? Queria ler o textuário aqui que fica em Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, que diz assim, ó, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática diz assim, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Então hoje a nossa lição ela vai falar justamente sobre a graça de Deus que nos alcançou para sermos salvos, para termos direito à vida eterna com Deus. E a nossa lição, ela tem o objetivo principal, que é o objetivo geral de revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Segundo, refletir sobre nossa natureza pecaminosa. Explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E por último, informar a você que nossa salvação vem de Deus e não das obras. É muito importante você prestar atenção nessa lição para que você venha ter um esclarecimento em relação às obras e sobre a fé. Né? Nós vamos falar aqui muito disso, porque tem muitas pessoas que acham que conseguirá a salvação pelas suas obras. Não, é graça. É um favor que você não merece, é um favor que não vem de você. É a graça de Deus sobre a sua vida. Tá? E isso a gente vai falar melhor ao decorrer da nossa lição. Então, o primeiro tópico, ele fala justamente sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecado. Como estávamos, como é que era a nossa situação diante de Deus. É por isso que o apóstolo ele já inicia dizendo, né, que Deus nos vivificou estando vós mortos. Aonde? Em ofensas e pecados. Essa era a nossa natureza, essa era a nossa condição diante de Deus. Por isso, nossa condição anterior, qual era a nossa condição? Diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, ofensa no grego é paraptoma, que tem o sentido de passo falso e de forma deliberada. Era dessa forma que a gente estava,
a gente estava andando em passos falsos. O pecado, as ofensas diante de Deus era justamente isso, a gente não tinha direção. E por isso o termo pecado é armatia, que significa aquele que erra o alvo. Então o pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus e, portanto, você erra o alvo. E o interessante disso que o diagnóstico dessa condição do homem era a morte. Ou seja, uma declaração da real condição da pessoa sem Deus. Toda pessoa sem Deus, sem Cristo Jesus, ela é morta. Ela pode ser a melhor pessoa, ela pode fazer boas obras, ela pode ajudar o necessitado. A grande realidade é que a salvação, ela é pela fé. Estamos estudando aqui, lembre-se, Efésios capítulo 2, que fala lá a partir do versículo 8, que a gente vai ler daqui a pouco. Então, nós aprendemos pela palavra do Senhor que a salvação é pela graça e é pela fé, como diz o apóstolo Paulo. Segundo tópico, fala sobre nossas ofensas e pecados. A gente falou sobre nossa condição anterior e agora fala sobre nossas ofensas e pecados. Então, assim, a má conduta em que no outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então, nós sabemos que o passo da regeneração é justificação, regeneração e santificação. Então, nesse momento da regeneração, é o momento em que Deus resgata a nossa nova condição. Aquilo que estava machucado, aquilo que estava feio, Ele regenera para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, nessa situação aqui, nós entendemos que agora somos salvos e andávamos desgarrados de Deus. Olha o que diz aqui o primeiro tópico aqui. Andaste segundo o curso deste mundo, como diz lá no capítulo 2, versículo 2. De acordo com o curso desse mundo. Quantos ainda estão vivendo nesta condição? Mas nós, que somos a igreja do Senhor Jesus, andávamos, nós não andamos mais, a nossa condição, ela é outra. Então vamos lá. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Olha que coisa interessante. As pessoas acham que para se ter alguma visibilidade ao mundo, nós temos que nos adequar às coisas do mundo, quando na verdade nós temos que nos enquadrar com a palavra. Nós não temos responsabilidade com o mundo, temos com Deus. E por conta disso, a constatação da pessoa que é salva não deve tomar a forma do mundo. O mundo que tem que tomar a forma que nós vivemos, a forma da palavra, que é a reta palavra do Senhor. Segundo, andaste, segundo o príncipe da potestade do ar, lá no versículo 2 ainda do capítulo 2 de Efésios. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. O diabo, ele é aquele que tenta, é o tentador, é o acusador. E ele usa das suas artimanhas para influenciar o homem ao pecado. Por isso que nós somos libertos das amarras do diabo. Ele não tem legalidade, ele não tem autonomia sobre a nossa vida, porque a nossa vida pertence ao Senhor Jesus. E diz aqui mais, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal, conforme está lá no capítulo 6, versículo 12 do próprio livro de Efésios. Sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra a potestade, contra os impérios da maldade. Então você tem que se levantar e entender que tudo que possa estar acontecendo é influência e atividade do diabo. Por isso que, para você vencer qualquer tipo de luta, use as armas que Deus te dá. E essas armas, inclusive, estão lá no capítulo 6 de Efésios. Diz assim também, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
Isso refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. A natureza humana leva para esse lado. Por isso que Paulo ele diz assim, mortificai os vossos membros. Nós não temos que viver segundo o curso da nossa carne, mas sim o curso segundo o Espírito Santo de Deus. Como resultado, éramos filhos da ira, isso é, condenados e desprovidos do favor divino. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção, como tínhamos já estudado nas lições anteriores, a importância de nos tornarmos filhos de Deus. Segundo tópico fala sobre vivificados pela graça. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro tópico diz assim, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Você foi alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou. E diz assim, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Então foi a misericórdia de Deus. Foi esse sentimento que é tão importante, né, de ter amor ao miserável, aquele que não tem nada em troca para dar. Isso é misericórdia. É Deus olhar para nós, ver que nós não temos nada, nenhuma moeda em troca, e mesmo assim Ele libera o seu amor. Segundo tópico, vivificados por sua graça. Lá, primeira pela misericórdia, agora pela graça. O que é isso? Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça. O favor imerecido. É por graça, amados. Está lá justamente no capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Isso é muito importante, que no versículo 8 diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se nós não entendermos essa palavra, mas ainda vamos ter aquela leve intenção que tínhamos, né, de achar que por ser uma pessoa muito boa, que é o suficiente ser uma pessoa que faz o bem para o próximo. Ei, mas isso não é meio da salvação, isso é o resultado da salvação. Ou seja, não é as obras que salvam, é a fé. Quando você é salvo pela fé e é um dom gratuito de Deus, não vem por obras para que você e nem eu venha se vangloriar. Como muitos dizem, ou muitos poderiam dizer, eu recebo ou eu mereço a salvação porque eu faço, eu aconteço. Não, diante de Deus não vai ter isso. O resultado, as obras, ela é o resultado da salvação. Ela não é o meio para se ser salvo. Quando falamos de obras, falamos de alguém que é salvo e não alguém para ser salvo. Amém? Terceiro tópico. Não, aqui ainda tem o exaltados por sua graça, que é o terceiro subtópico. Diz assim, ó, o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha aí, olha as benécias que a gente tem, né? Os benefícios que nós temos diante do nosso Deus. E quais são esses benefícios? Está aqui, ó, a ressurreição, a vida eterna e o galardão dos céus. Tem coisa mais maravilhosa do que essa? De alcançarmos, olha, alcançamos a ressurreição, seremos transformados no arrebatamento de Jesus, e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, como diz lá Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. A vida eterna, estaremos para sempre com o Senhor, não teremos mais, ou não seremos mais guiados pelo tempo, cronos, não teremos mais limites da física, estaremos num corpo transformado, incorruptíveis, e ter o galardão do céu, tudo aquilo que você fez. Deus vai te recompensar. Agora, tudo aquilo que você fez para Deus. Amém? E o terceiro e último tópico fala sobre a salvação não vem das obras. E isso é maravilhoso. Graça como meio da salvação. Você é salvo pela graça. Não existe nada em você,
nada em você, nem na minha pessoa, ou em quem quer que seja, que tem algo que merece ser salvo mais do que outro. Não é graça, é favor imerecido. E a graça, ela vai mais do que o favor imerecido. A graça, ela faz com que aquele que é alcançado pela graça entenda que nada nele contribui para ser salvo. Muito pelo contrário. Se fôssemos olhar para nós mesmos, tudo ia contribuir para não sermos salvos. Por isso que a graça de Deus, ela nos alcançou. Então seja alcançado pela graça do Senhor. Não deixe o inimigo te conduzir para o outro lado, dizendo que você não merece, de que você fez. A graça de Deus te alcança. Então você tem que se revestir dessa graça e ouvir a palavra que vem de Deus e não que vem do inimigo. Então vamos lá, primeiro tópico do terceiro tópico. Primeiro subtópico do terceiro tópico. Graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais, conforme está lá, em Efésios 2, de 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Então, para obter esta bênção, amado, só por meio de Jesus. Não existe outro meio. Então, que você possa ser alcançado por esta palavra. O próprio Jesus, ele falou, lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esta é uma verdade absoluta. Tem que passar por Jesus. A palavra graça significa favor imerecido pelo grego charis. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, ou seja, a graça veio de Deus, somente de Deus. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, chamado o livre-arbítrio e a capacidade do pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Então é o livre-arbítrio. É a escolha do homem. Deus, ele é tão maravilhoso, que ele deu a condição do homem fazer a escolha. Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, Você quer? Você quer vir após ele? Então, aí Jesus fala assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas é quem quiser. Segundo e último tópico, obras como evidência de salvação. Isso aqui a gente até falou que as obras, ela é a evidência da salvação e não o meio da salvação. Então é isso que muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas no mundo se perdem achando que por muito fazer, acha que vai ter o direito. Porque toda vez que a gente acha que fazendo alguma coisa a gente vai obter a salvação, querendo ou não querendo, de uma forma indireta, a gente está anulando o sacrifício de Jesus. Se eu conseguiria a salvação por minhas obras, por que Jesus então teria que morrer na cruz? Não, amados. Foi Ele que pagou o preço. A salvação vem dEle. A salvação vem dEle para a sua vida. E através desse encontro que te justificou, ou seja, apagou a tua dívida, te regenerou, ou seja, te deu uma nova estrutura, e te santificou, te separou, que é um processo diário. Depois disso, meu irmão, é só você viver para Ele. Você viver para Ele e você entender que não foi você, foi o amor de Deus que te encontrou. Terminamos aqui e, como conclusão, fechamos aqui dizendo, antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente das nossas obras. A partir da salvação passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Mateus 5,16. Deus te abençoe, que esta aula você venha aprofundar mais aí com a sua revista, pegue os textos, entre mais a fundo, tem muita coisa aqui boa.
tá bom? Não deixe de estudar a aula, a escola bíblica, porque você só tem a crescer. Deus te abençoe e te guarde e até a próxima, querendo Deus.